enorme estarmos juntos para adorarmos, celebrarmos e honrarmos o nome do Senhor. Aleluia. A todos que estamos aqui presentes e aos nossos irmãos, servos do Senhor Jesus Cristo, que estão em casa. Gostaria de convidá-los para que nós possamos orar pelos pedidos de oração, baseado em Tiago 5, 13 e 16, que Tiago menciona que nós devemos orar uns pelos outros, orar pelos enfermos, doentes, por aqueles que estão com necessidades emocionais, espirituais, físicas, materiais, ministeriais e assim sucessivamente. E nós temos dentre estes pedidos, temos a manifestação do Wagner, do Bruno, da Sandra, da Bruna, do Lucas, da Natália, da Eliana, da Regina, da Camila, da Rosana, do Jonathan, da Verônica, da Maria, da Daniela, da Nancy, do Gustavo, da Cristina e da Ariane, e muitos outros que não se manifestaram através desta anotação. Então, neste momento, como ato de fé, estaremos orando e ministrando a bênção sobre estas pessoas, e vocês concordam e podem dizer amém? Amém. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, tenho em minhas mãos, Senhor, esta relação que representa, ó Pai, os pedidos que aqui foram manifestados, dentre outros que nós não sabemos, Pai, mas pelo poder da Tua palavra que está escrito em Tiago, Pai, nós ministramos, Pai, a oração da fé, ministramos a cura, a restauração e fazemos isto em concordância com a Tua igreja, e é no nome de Jesus Cristo, Teu único e poderoso Filho, que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Com certeza, estes irmãos e irmãs foram alcançados pela sua oração. Eu gostaria de convidar você a meditarmos hoje em uma palavra. Tome seus lugares e nós iremos abrir o texto em momento oportuno. A palavra de hoje, ela está baseada, ancorada em Lucas, capítulo 15. Eu tenho um certo caso com Lucas, até porque Lucas tem uma forma especial de descrever o que o Espírito Santo falava para ele, e ele, por ter habilidades médicas, eu creio que a forma como ele usou para descrever os eventos, as parábolas, é diferente dos demais. Então, este é o primeiro caso que eu tenho com Lucas. Eu gosto muito da forma da escrita, do formato que ele desenvolve os temas. O segundo fato do caso com Lucas é que eu tenho um filho. Nós temos, eu e minha esposa, nós temos um filho com o nome Lucas. E quando Lucas apareceu na nossa vida, nós estávamos quebrados. Estávamos assim, literalmente quebrados. Tínhamos perdido 3 lojas, estávamos endividados, tínhamos um estoque tremendo e não tinha para quem vender esse estoque. Estávamos morando de favores. E em uma oração, o Senhor disse para minha esposa que tinha um presente para ela. E eu, irmãos, como sou um pouquinho egoísta, pensei, gente, deve ser uma mala de dinheiro que alguém perdeu para me pagar as minhas contas. Deve ser uma saída para esse estoque, deve ser alguma saída financeira. Este é o presente de Deus. E fiquei muito feliz. Só que no dia seguinte, a minha esposa começou a passar mal e nós fomos ao médico. E lá o médico mostrou o presente, que era o Lucas. E realmente foi um presente, o médico amado. Ele sarou a nossa alma, ele trouxe um refrigério para a nossa alma naquele momento em que nós estávamos vivendo. Quando Lucas optou por escrever as parábolas de Jesus Cristo no capítulo 15, agora eu quero que você abra Lucas capítulo 15. Lucas expõe este texto de forma diferenciada. Ele começa falando daquela questão da parábola
da ovelha perdida. 99 ovelhas e uma se perde, e o pastor vai atrás daquela que havia se perdido. Isto nós observamos que apenas 1% do servo de Deus, quando se perde, traz uma certa preocupação do pastor que vai atrás para resgatar. Lucas continua dizendo também a parábola da dracma perdida. E agora a dracma, ela cai, aumenta o percentual, que seria 10 dracmas, perde-se uma e volta-se para buscar e achar aquela dracma, que também traz uma preocupação tremenda. Mas Lucas encerra esta parábola de Jesus Cristo, este trio de parábolas. Lucas encerra com a parábola do filho pródigo, e nesta parábola, de fato, acontece a conclusão, o ápice do que Lucas estava querendo nos transmitir. E aqui aparece, de fato, ser humano, vida comum, incidentes da vida. O filho pródigo aparece de forma muito, muito real, muito nítida do que nós, servos de Deus, viveríamos nos dias de hoje. Até porque esta parábola do filho pródigo, que é acompanhada pela parábola da ovelha perdida, pela parábola da dracma perdida, esta parábola do filho pródigo, ela representa o Pai, o Salvador, Cristo, apresentando o plano de salvação, apresenta também, obviamente, o filho mais velho, que representa Israel, com toda aquela questão de ser escolhido, ser especial, e apresenta o filho moço, que se perde, que alguns afirmam que representa os gentios, nós, a igreja, aqueles que estavam perdidos. Quando nós observamos no versículo 17, e eu quero que você leia comigo, Lucas 15, 17, nos diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O fato de cair em si traz um diálogo, ainda que seja uma parábola, mas quando nós contextualizamos para a oração, que é um diálogo, uma comunicação, um momento de reflexão, esta oração desse filho pródigo, esse início de comunicação, nos traz assim uma perspectiva extraordinária da nossa vida de oração. Quando esse filho pródigo cai em si, reconhece a situação em que ele está vivendo, a situação de culpa, a situação de escassez, a situação de decisões errôneas, ele faz uma reflexão da sua vida e começa a pensar, a dialogar, a comunicar e, por que não, a orar sobre esta situação em que ele estava vivendo, experimentando. E na oração eficaz do servo de Deus, na nossa oração eficaz, ela começa exatamente quando nós nos conscientizamos da nossa culpa. É necessário reconhecermos as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos erros em oração. É necessário trilharmos este caminho que o filho pródigo, por diversas razões, ele optou por trilhar. E nós éramos pecadores, nós éramos filhos pródigos. A Bíblia deixa muito claro que nós estávamos perdidos, nós éramos considerados como trapo de imundície, nós não tínhamos nome, não tínhamos identidade, nós éramos literalmente condenados a perecermos para sempre no inferno. Mas um dia a graça nos alcançou e nós nos deparamos com este momento de reconhecermos a nossa culpa em oração. E quando nós reconhecemos a nossa culpa, automaticamente nós tomamos uma decisão em nossas orações para caminharmos e trilharmos o caminho da restauração.
E é importante quando nós observamos a fala, o pensamento, a oração do filho pródigo, ele tomou aquela decisão de forma egoística. A Bíblia não diz que ele queria retornar porque estava com saudade da família, ou porque estava sentindo falta do ministério, ou sentindo falta da comunhão com a igreja, ou sentindo falta de algo que saciasse a sua alma. Mas ele tomou aquela decisão, aquela oração foi resultado da fome, da escassez. Mas o fato é que ele, mesmo nesta situação, ele não encobriu os seus erros. Veja, por exemplo, Salmo 32, 5, o que diz a palavra de Deus. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. A oração do servo de Deus, ela começa com este processo. Nós não fomos chamados e escolhidos como filhos de Deus para escondermos os nossos erros, para escondermos os nossos pecados ou a nossa maldade. Infelizmente, muitos servos de Deus e servas caminham um cristianismo com algo escondido, porque nunca se prestou ao momento de consciência plena, de reconhecimento de que é necessário orar e pedir perdão ao Senhor por aquela ação maldosa, pecaminosa, que foi projetada, que foi praticada no decorrer da vida. Portanto, a oração desse filho, moço, é um exemplo para nós, é um exemplo para mim e para você, de nos apresentarmos ao Pai, ainda que egoisticamente, mas nos apresentarmos de forma nítida, aberta. É a oração de Davi: Senhor, eu pequei, eu errei, eu talvez planejei aquele pecado, eu fiz de forma consciente. Eu tinha consciência quando eu estava trilhando o caminho do pecado. Eu já era o teu servo, eu já sabia da tua vontade, eu já era conhecedor da tua palavra, mas neste momento eu me coloco à disposição e não quero que este pecado seja mais colocado sobre mim, mas eu clamo nesta noite o perdão. Uma oração direta, sincera, é isso que o salmista nos faz entender. E não há oração sem confissão. Não há oração sem confissão. A oração, ela se apresenta diante do Pai com um momento de confissão. Porque nós somos pecadores. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos diz claramente: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É simples, singelo, é desta forma. É a restauração através da oração, é a restauração através desta oração do filho pródigo, que começa com uma confissão, que começa com um entender que a vida traz embates, que as decisões errôneas faz parte sim, infelizmente faz parte do nosso dia a dia, sendo ou não servo de Deus, mas que existe a porta para o reconhecimento, que existe a porta para a oração, existe a porta da restauração, e é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ainda que isso parece muitas vezes egoisticamente, mas é assim que a oração funciona como restauração. Provérbios 28, 3, quem esconde os pecados não prospera, não prospera. Se este jovem optasse por continuar sem confessar, sem analisar, sem entender o que estava se passando, sem fazer aquela retrospectiva, sem orar, sem reconhecer a sua culpa, com certeza não haveria prosperidade.
Não haveria prosperidade. E eu quero diante do Senhor nesta noite dizer, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão aqui, o pecado não confessado, ele infelizmente fecha a porta, ele não permite a prosperidade, conforme Provérbios diz. Se eu e você pretendemos prosperar diante do Senhor, se pretendemos continuar uma vida dinâmica, um cristianismo dinâmico, uma vida de intenção e atenção à palavra de Deus, nós precisamos entender que o caminho é a oração, é o reconhecimento das nossas falhas. Este jovem tomou essa decisão. Provérbios 28, 3, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Eu acho que ele colocou errado ali, mas eu li, então é esse, quem esconde os pecados não prospera. Então é importante reconhecer. O segundo momento deste jovem, da oração e do reconhecimento da vida dele, foi o reconhecimento do Kairós. Ele soube, ainda que às vezes tardiamente, mas ele reconheceu o tempo de se levantar, de orar, de pedir perdão, de buscar uma vida nova. E aí nós olhamos Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos deixa claramente o tempo de Deus para as nossas vidas. Na maioria das vezes, nós erramos por desconhecermos ou por optarmos não caminharmos no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A minha vida e a sua vida, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, ela pertence ao Deus Todo-Poderoso e não há nada fora do lugar. Não há nada fora do lugar. Às vezes nós imaginamos e optamos por pegar caminhos diferentes, por pegar atalhos, por tomar decisões próprias, por tomarmos decisões, às vezes, sem a direção de Deus. E foi o que este jovem fez. Ele optou, falou, não, eu quero a minha herança, não quero papo, eu não quero a direção de ninguém, eu quero andar no meu próprio caminho, eu quero seguir a minha vida e não quero ninguém optando, ninguém palpitando na minha vida. Mas aqui ele reconheceu que ele chegou o momento que ele estava entendendo que só a vontade de Deus é perfeito para a nossa vida. E é isso que eu e você precisamos entender. Kairós, tempo oportuno, oportunidade favorável, tempo justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é conveniente, apropriado, decisivo. E no ponto de vista teológico, esta palavra Kairós passou a descrever a forma da qualidade vivenciada no tempo de Deus. E a nossa oração, a minha oração e a sua oração deve buscar este caminho, o caminho do tempo de Deus. O caminho apropriado para o tempo de Deus agir em nossas vidas. Na maioria das vezes, falta-nos sensibilidade para entendermos o propósito de Deus. Na maioria das vezes, pela correria do dia a dia, pelo distanciamento da palavra, pela falta de intimidade com o Espírito Santo, pela falta de prática cristã, nós tendemos a nos distanciarmos deste tempo de Deus. Mas a oração, o momento íntimo, ele traz de volta essa sintonia para que você e eu possamos entender o tempo certo de Deus. O tempo de se levantar, o tempo de sentar, o tempo de chorar, o tempo de prosperar, o tempo de empobrecer, o tempo de perder alguém, de perder um ente querido, o tempo de abraçar, de sorrir. O tempo de Deus significa exatamente que nós confiamos em Deus o suficiente para nos livrarmos daquilo que é
extratemporâneo, ou seja, daquilo que é temporário. A nossa vida está atrelada e sustentada nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele faz o melhor para nós em todo o tempo, ainda que não seja aquilo que nós desejamos ou achamos que é o melhor. Veja, por exemplo, Marcos 1,15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta palavra tempo de Marcos 1,15 traz exatamente essa totalidade de Deus. Deus cuida de você e de mim em todo tempo, em todo momento. Em todo momento, é promessa de Deus: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Eu já comentei aqui quando perdi o meu irmão mais novo, momento de angústia, momento de tristeza. Mas o fato é que quando nós nos deparamos com pais e mães de famílias que estão passando por situações semelhantes de percas financeiras, mas acima de tudo percas familiares. E não é fácil dobrar os joelhos e dizer: Senhor, mesmo perdendo o meu ente querido, mesmo vivendo nesta situação que eu estou vivendo, comendo o pior da terra, sofrendo e passando por extremas dificuldades, mesmo neste momento, eu creio e te louvo, porque este é o teu tempo para a minha vida. E olha que eu não estou falando de um Deus que deseja o sofrimento para os seus entes, para os seus servos, para os seus filhos, mas nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós a seu tempo certo e a sua situação coerente com a nossa vida. E este jovem reconheceu isso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, também traz esta palavra tempo. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não apenas da salvação para a eternidade, mas da salvação do cuidado de Deus, da salvação da direção do Espírito Santo. Da salvação onde eu e você estamos literalmente inertes e Ele nos conduz. E este jovem tomou esta decisão, ele reconheceu que havia errado, ele reconheceu que antecipou a herança, ele reconheceu que estava fora do tempo de Deus. Ele reconheceu. E nós precisamos orar assim: Senhor, ensina-me a ouvir, a aceitar o seu tempo, a entender o seu tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Nós aconselhávamos famílias que estavam em processo de divórcio, aconselhávamos famílias que haviam perdido filhos, aconselhávamos famílias que haviam perdido comércio. E como é que uma palavra pastoral fortalece uma pessoa, uma família que está passando por um desastre? É exatamente ancorado nesta palavra, é exatamente ancorado neste tempo de Deus, que Deus tem o melhor para você, Deus tem a restauração para o seu ministério, Deus tem a promessa, e Ele não é homem para que minta. Deus tem a plena e totalidade, tem o pleno e total controle da sua vida, por pior que você esteja passando. E isso é maravilhoso demais. Isso é precioso demais. Eu acho que eu compartilhei aqui um momento. Eu estive uma certa época na Colômbia, ministrando o Evangelho, e lá eles me prenderam. E eu fiquei preso 2 dias, e no segundo dia eles me levaram até o local em que eu deveria dizer se eu era ou não um missionário. E me levaram num local onde havia uma alfândega, e eu estava passando por aquele país. Me levaram numa sala com umas 20 ou 30 pessoas, e o
o homem, o soldado que havia ministrado, prendido, disse: olha, quero saber se realmente você é missionário. Se você for missionário, você vai ter que pregar para esse povo. Mas antes de chegar naquela situação, eu havia chorado muito dentro da cela. Eu havia dito: Senhor, eu não posso, como é isso? Estou aqui para te servir, como é que eu estou preso? Nunca passei por este processo. Mas Deus sabia o próximo passo. E foi um momento extraordinário quando eu ministrei para aquelas pessoas. E com este exemplo eu quero dizer para você que não importa o que você está passando, pode ser péssimo, pode ser ruim, pode ser falta de direção, mas a partir do momento que eu e você começarmos a orar, o Senhor com certeza nos dará o livramento e nos redirecionará para a vitória plena e completa. Ele irá confortar o seu coração, irá restaurar a sua vida. Outro aspecto deste jovem, ele reconheceu o retorno. Reconhecer a necessidade de retornar. Isto é importante. A necessidade de retroagir. A necessidade de dar um passo para a reflexão. Este jovem entendeu que o retorno era valorizar a família. Era valorizar aquilo que ele havia perdido. Que o retorno era valorizar o ministério, valorizar aquilo que um dia ele desconsiderou. E é na oração que nós reconhecemos e valorizamos aquilo que perdemos. É na oração que, na maioria das vezes, nós temos tempo para refletir e entender que aquilo que parecia especial e que nós deixamos escapar é importante e nós precisamos nos levantar para conseguir e conquistá-lo novamente em nome de Jesus. Veja, por exemplo, Salmo 25:10. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam seu conserto e seu testemunho. Todos os caminhos do Senhor age pela misericórdia, pela graça, pela restauração, pelo renovo. E é isso que nós precisamos em nossas orações entender a cada dia. Miqueias 7, 18 e 19, Efésios 2, capítulo 4, este eu tenho que ler, que diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo, e é pela graça que nós somos salvos. Sabe, irmão ou irmã, não importa a decisão que você tomou, se você optou algum dia por sair fora da vontade de Deus, assim como esse filho pródigo fez. Se por um momento você vacilou com aquilo que Deus entregou em suas mãos, se por um momento você deixou de lado o seu ministério, o seu chamado, a escolha da eternidade, não importa se por algum momento você trocou aquilo que é eterno, aquilo que é agradável, aquilo que é durável, por situações terrenas, passageiras. O importante é que nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo a você que é tempo de você se levantar, é tempo de você literalmente retornar. Por quê? Porque o Pai é misericordioso, Ele é amoroso e Ele estará te esperando com uma nova vestimenta. Eu acho lindo. O pai não perguntou para aquele jovem quais foram os seus erros. O pai não perguntou, não questionou como ele havia gastado a herança.
O pai não perguntou quais os pecados ele havia cometido. Quando Jesus Cristo chamou o meu nome e o seu nome, ele não questionou quem nós éramos e o que nós havíamos feito de errado. Mas ele nos chamou basicamente porque Deus, João 3,16, nos amou de tal forma. E este amor continua sendo real, sendo prático. Este amor continua ainda hoje, agora, neste momento. E é através da oração que você irá retornar ao abraço do Pai, receber a nova vestimenta, receber um novo anel, receber um novo calçado, receber uma nova perspectiva de vida. Você irá receber essa nova perspectiva ministerial. Sabe por quê? Porque você irá se levantar, irá dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu realmente me afastei da tua vontade, mas Senhor, eu não quero mais perder o teu tempo, eu quero entender o tempo para todos os teus propósitos na minha vida, não quero me afastar, não quero abandonar o ministério, não quero dizer não à tua vontade. Senhor, eu quero retornar, eu quero receber o teu abraço, isto tudo através da oração. Impressionante que aquele jovem recebeu os sapatos, o calçado. Calçado fala de seguir a caminhada, seguir em frente, de proteção para os pés, de anunciar o evangelho da paz, de ser testemunha. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós, nesta noite, através da oração. A oração é tão maravilhosa, tão singela, tão particular, tão você e Deus. E o Pai abre os braços e nos recebe, e nos restaura, dá aquele sorriso lindo, né? Eu já ouvi alguns pregadores ensinando que o filho estava voltando e o pai reconheceu o andar do filho, reconheceu, ele estava mal vestido, mas o pai sabia que era o filho, ele estava cheirando mal, mas o pai sabia que era o filho, mas tudo isso começou com uma simples oração, com uma decisão daquele moço. E é o mesmo que o Espírito Santo irá fazer na sua vida hoje, com uma simples decisão sua. Vamos de pé. E você e eu, nós iremos fazer esta oração do filho pródigo. Quando você se afastou? Você que está em casa, por que você se afastou do Pai? Por que você pediu herança antecipada? Tantos planos que o Pai fez para você. Antes de você nascer, Ele já te conhecia, Ele já tinha um plano para você. Antes que você dissesse a primeira palavra, ou aprendesse a primeira letra, Ele tinha um plano para você. E tem esse plano ainda. E nesta noite a decisão começa com uma oração. E você irá se decidir. Dizer: Senhor, de fato eu errei. Eu errei, Senhor, quando cometi aquele furto. Eu errei quando cometi aquele adultério. Eu errei quando optei pelo divórcio. Eu errei, Senhor, quando optei por abandonar os meus filhos. Não carregue fardos desnecessários. Tire este peso que está sobre as suas costas, que está na sua alma, e tire este peso através da oração que você irá fazer nesta noite, e o Pai irá te receber, tirar essa capa velha, essa velha história, te dar uma nova vestimenta sacerdotal, e hoje você irá dizer: houve festa, porque o Senhor me resgatou. Fecha os teus olhos, Pai querido.
Em nome de Jesus Cristo, teu único e verdadeiro Filho, nesta noite, Senhor, tu nos trouxeste esta palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra poderosa. Pai amado, centenas e centenas de irmãos e irmãs que ouviram esta palavra, Senhor, e precisam ser restaurados. Deus de Israel, nesta noite a tua igreja, nós pedimos a ti, perdoa, Senhor, restaura cada um dos nossos irmãos e irmãs, que necessário for. Pai amado, ensina a cada um de nós o teu tempo de qualidade, o tempo de Deus para as nossas vidas. Tira todo o desespero, todo o desânimo, tira, Senhor, toda a falta de esperança que estão presentes em nossos corações e nos anima com o teu tempo. Paizinho amado, recebe-nos com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua compaixão e renova a nossa vida, renova o nosso ministério, renova, Senhor, renova a perspectiva de vida cristã dos teus servos e das tuas servas. Pai, traz de volta a água viva, o rio de água viva fluindo dentro de cada um de nós. Pai querido, esta é a nossa oração e fazemos isto em nome daquele que era e é e sempre será o nosso mestre por excelência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmãos.